Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo ao canal. E meu nome é Milena Rodrigues. Hoje, vem comigo de história? Bom, vocês que já estão acompanhando alguns vídeos sabem que eu abri o canal para falar sobre o transtorno de personalidade narcisista com foco na parentalidade, ou seja, pais com transtorno de personalidade narcisista e entretanto, eu trago diversos assuntos sobre a psique, sobre a mente, sobre autoconhecimento, sobre autoconsciência e trago algumas dicas para vocês também sobre assuntos diversos que podem ajudar vocês a se entenderem melhor, você a se olhar melhor, colocar um espelho simbólico na sua frente, falar o que eu devo mudar em mim. Bom, como o assunto, como o canal, embora tenha assuntos diversos, o foco principal é o transtorno de personalidade narcisista, hoje eu venho trazer uma história minha. Bom, alguns vídeos atrás eu falei sobre a hipocrisia do meu genitor, de um assunto determinado. Você não viu o vídeo? Assista o vídeo. O vídeo está sobre o tema hipocrisia. Bom, hoje eu venho falar aqui um pouquinho sobre algo que aconteceu em 2024 e que esse ano foi a gota d'água, uma história que, aliás, já vi um pouquinho até antes, mas para vocês entenderem como funciona as pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Bom, minha genitora, pelo que eu analisei, depois de 3 anos estudando muito sobre transtorno de personalidade narcisista, ter tido diversas catarses, conseguir me recompor depois de muito tempo, de 3 anos mais ou menos, e dar um fim nessa situação, nessa relação entre mim e meus pais, né? Eu achei por bem para a minha saúde emocional, financeira e até mesmo de relacionamentos interpessoais, eu achei melhor distanciar. Mas aí vai caso a caso, tá? Bom, tem uma história interessante para contar para vocês, que para vocês verem como funciona os diversos tipos de narcisista. Como eu falei para vocês, meu pai pende mais para o narcisista grandioso com foco na religiosidade. Já a minha mãe é narcisista vulnerável ou oculto, que é um dos mais difíceis de serem identificados, porque as manipulações são mais sutis, né? E sempre vem com aquela aparência de cuidado, aquela aparência de preocupação, mas por trás nada mais é do que um jeito de chamarem atenção para si, para ganharem admiração, para ganharem respeitos, para parecerem bons genitores. Então, assim, eu comecei a estudar sobre transtorno de personalidade narcisista há 3 anos atrás, mais de 3 anos atrás, em 2023. Mais um pouco, mais ou menos isso, metade, vamos colocar meados de 2023. Então, tem 3 anos que eu estudo sobre transtorno de personalidade narcisista. Antes, eu observava algumas atitudes tóxicas de ambos meus genitores, tá? Como eu falei para vocês, eu fui a criança parentificada. E quando eu era pequena, me recordo bem de eles brigarem entre si e eu ter que ficar no meio deles. Então, se eu ficasse, porque assim, normalmente o filho bode expiatório, ele é a pessoa que enxerga melhor a dinâmica familiar. E ele indaga, ele questiona, ele observa padrões. E esses pais, eles não gostam que o filho ou pessoas apontem, narcisistas em geral não gostam que os outros apontem seus defeitos, pontuem onde eles estão errando. Então eles já se revoltam e colocam aquela pessoa como errado da história. Eles não conseguem ter a maturidade emocional para falar e se perguntar: será que eu errei? Será que eu preciso me melhorar? Não há essa autorresponsabilidade de ter consciência, de olhar para si em narcisistas. Então eu lembro que quando eu era pequena, se eu ficasse a favor dela, porque ela estava certa naquela ocasião,
né? Entre as brigas deles, meu genitor ficava bravo comigo, de cara feia comigo, sem falar comigo. Caso contrário também. Se eu visse que na briga ele estivesse com razão e eu opinasse ele está com razão, ela ficava me dando punição de silêncio, que é a passivo-agressividade, ou agressividade passiva, né? Enfim, é aquele tratamento de silêncio. Então, eles vivem nessa dinâmica de ter que ter alguém para bode expiatório. Eu não era a pessoa da briga, mas eu virava a pessoa errada da briga deles. Porque é mais fácil culpar um terceiro do que assumir a responsabilidade, né? Ter autorresponsabilidade. Bom, então desde pequena essa era a dinâmica que eu vivia. Mas em 2017, eu morava ainda em São Paulo e eles vieram mudar para a cidade que eu moro agora, né? Eles vieram no final de 2017, quase 2018. Eu lembro que nessa ocasião, meu pai estava arrumando a casa, pintando a casa, para poder entregar a casa para a proprietária. E eu fui até a casa dos meus pais, ainda em São Paulo, para ajudá-los na mudança, organizar a mudança, pintar também, fazer a pintura, ajudar ele com a pintura e tal. E em uma dessas ocasiões, eu lembro de quase, final de 2017, quase 2018, de minha mãe estar no telefone com a minha tia, de costas para mim, eu estava sentada no sofá e minha mãe na minha direção, mas de costas, no telefone. E eu sei que ela falou pro meu pai assim, meu pai saindo para ir comprar tinta ou mais material para alguma coisa, para pintura, né? E eu sei que ela, no telefone com a minha tia aqui, meu pai, saindo, ela falou assim, fulano, tira o lixo. E eu tava aqui de observadora. Eu aqui quietinha no meu canto de observadora, só vendo a cena. Cenas que já eram muito recorrentes. E ela com a irmã dela mais nova no telefone, e ela falou assim, fulano, tira o lixo pra mim, né? Daqui a pouco eu passo o lixeiro. Aí ele, não posso. A loja vai fechar daqui a pouco. Só que esse é o jeito dele falar quando ele tá com pressa. Ele não falou com raiva, ele falou de um jeito que pareceu, quem tá de fora, pareceria nervoso, só que quem conhece sabe que ele só tava com pressa. Ele falou meio incisivo, meio ríspido, mas no jeito natural dele. É o jeito natural, porque uma coisa é a pessoa ser agressiva, outra coisa é a pessoa ter um gene mais forte mesmo, que é natural. Não tô falando que deva ser considerado normal, mas tem pessoas que agem mais assim. Então, eu que já conhecia o gênio dos dois, eu vi que ele não falou por mal. E aí, ele pegou e saiu e falou assim, agora não dá, que eu tenho que ir na loja e tal. E saiu e foi pegar o carro pra sair, né? Nisso, ela ainda estava no telefone aqui com a minha tia. Ela falou assim pra minha tia, ai, o fulano já com grosseria comigo. Aí eu pensei assim, não, ele não falou de forma grosseira, mas ela já falou de um jeito com que ela estivesse se vitimizando ali, como se ele tivesse dado um soco nela, mais ou menos assim. Ai, ele já tá sendo grosso aqui comigo. Já falou de uma maneira ignorante, que não lembro muito bem o que ele falou, mas o jeito que ela quis transparecer para minha tia foi que ele tinha feito uma coisa muito ruim, ou sido muito estúpido ou grosseiro de forma proposital. E não foi isso que aconteceu. Nessa hora eu fui defender ele. Falei assim, não foi isso que aconteceu, mãe. Ela só virou, do jeito que ela tava aqui com o telefone, ela virou pra minha cara e fez assim. Com essa cara, tá? Vamos supor que vocês estejam no meu lugar e eu estou de costas. Só virou assim, ó. E virou de volta. Essa é a cara. Porque, tipo, não se mete. Como que você ousa me interromper? Se eu tô falando com ela, como que você ousa me interromper? Lembrando que estava ali para ajudá-los, né? Então, essa é a forma como o narcisista age. A partir desse momento, eu comecei a observar. Já tinha acontecido outras coisas semelhantes de 2010 até o começo de 2018. Mas sabe quando você é filho, você está naquela dinâmica, você está inserido naquele contexto e você acaba deixando para lá? Ah, é porque meu pai e minha mãe deixam para lá?
Nesse deixa pra lá, você acaba não observando certos padrões que têm a ver com o transtorno. E isso em 2018. Aí eles se mudaram em 2018 e eu só vim pra cá no começo de 2021, tá? Em janeiro de 2021. Então eles já estavam morando aqui há 3 anos, mais ou menos. 18, né? 19, 20 e 21, 3 anos. Resumindo, isso ficou muito marcado. Então, a partir daí, eu já comecei a parar para observar. Em vez de eu estar inserida no contexto, como anteriormente, eu comecei a passar a ser a observadora. Comecei a agir normalmente, como se eu não estivesse percebendo nada, observando nada, agindo normal com ela, conversando normal, escutando as conversas delas, reclamações em relação ao meu pai, vice-versa, tal e tal e tal, normalmente. Sem dizer que eu já estava observando certos padrões. Que eu já tinha me tornado a observadora, né? Por mais que eu tivesse ainda inserida no contexto, eu estava meio aqui e, como observadora, sempre me tirando da situação para ver o todo, né? Para ver a interação, como ela interagia com outras pessoas de fora, estando de fora. Tanto comigo também. Então, eu meio que me tornava observadora para entender essa dinâmica dela. Bom, passaram-se alguns anos, em 2023, que eu já estava observando esses padrões, comecei a pesquisar, comecei a me informar, me inteirar dentro do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, quais eram as características dos narcisistas. Depois eu procurei mais vídeos, mais informações, porque tem muito mais características do transtorno do que há no Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Bom, em 2021, eu estava, assim, muito ruim de saúde, né? Por conta de sobrecarga que vinha de problemas que eles me traziam mesmo, e mais o relacionamento com o pai do meu filho, então eu adoeci literalmente fisicamente. E não tive suporte nenhum nesses anos todos. Em 2023, quando eu vi que eu não ia ter ajuda de ninguém ali para eu poder cuidar da minha saúde, de 2023 a 2024, eu já comecei a procurar onde que eu poderia ir fazer o tratamento de saúde. E minha principal conclusão foi: eu vou voltar para São Paulo para poder fazer o tratamento, né, para poder buscar um melhor tratamento, porque eu já estava acostumada no Hospital das Clínicas, no Hospital Vergueiro, em outros hospitais ali da minha região, da região onde eu morava, Centro-Sul, para poder me tratar, para poder cuidar da minha saúde. Então, eu já estava habituada a procurar hospitais e ter um atendimento rápido. Como na minha cidade só tinha UPA, então eu já estava me organizando para isso. Bom, em 2023, eu me mudei de casa. E aconteceu uma situação dela ir para casa e a gente ter uma discussão. Só que nessa discussão eu já estava observando os padrões da minha genitora, de ela falar mal de todo mundo e depois se vitimizar como se o outro tivesse feito para ela, sendo que ela poderia cortar relações. Mas o narcisista não corta relações com ninguém. Ele mantém até tirar a pessoa do eixo, tirar a pessoa do sério, para quando a pessoa sai do sério, ela fala: viu como a pessoa é ignorante? Viu como é agressiva? Viu como é bocudo? Viu como é rebelde? Então é um jogo que todos os narcisistas fazem, tá? Aqui é o ponto de vocês observarem também. E ela falava mal, vinha falando mal já de várias amigas dela desde sempre. Ai, porque fulano me fez isso, fulano me fez isso, aquilo, fulano não sei o quê. E eu sou muito prática, eu sou aquele tipo de pessoa que tá me fazendo mal, eu corto relação. Eu explico: olha, isso não tá legal. Se a pessoa tá a fim de mudar, legal. O relacionamento pode prosseguir, seja relacionamento com amigos, com namorado, com marido, com pai, mãe, qualquer pessoa, relacionamento interpessoal. Quando você comunica aquilo que te faz mal e a outra pessoa entende e consegue se adaptar, você se adapta à pessoa e a pessoa se adapta a você, cria-se relacionamentos saudáveis. Com o narcisista não é assim que funciona, porque eles sempre são os donos da razão, dentro da cabeça deles. Não que eles sejam, mas na cabeça deles, eles sempre têm razão, então você sempre vai ser o errado. Então ela criava, voltando, para mim,
Uma relação não está dando certo para mim, eu converso com a pessoa. Se não há um consenso de ambas as partes, um equilíbrio, eu corto relação, eu bloqueio, eu tiro da minha vida, tá tudo certo, vida que segue. Você não precisa fazer mal para a pessoa, prejudicar nada disso, da pessoa ficar no canto dela, você ficar no seu e vida que segue. E eu sei que assim, ela mantinha amizades, depois ela falava, viu, a fulana de tal fez isso, a fulana de tal fez aquilo. Mas eu ajudei fulano. Ué, se você está ajudando uma pessoa que está te fazendo mal, a pergunta é, por que você está ajudando? Por que você está fazendo? É porque eu fico com dó. Não é porque fica com dó, é porque quer parecer o bom samaritano, quer parecer a boa pessoa. Eles têm essa necessidade de admiração. Mas em vez da pessoa pegar e falar assim, olha, eu ajudei você e você está me retribuindo assim, eu faria isso. Ela não. Ela permite a outra pessoa fazer e depois chora as pitangas para terceiros, que é a dita triangulação narcísica. O narcisista ele não chega para a pessoa e fala o que está machucando. Ele vai para uma terceira pessoa para comprar a empatia dessa pessoa para poder se vitimizar, para a pessoa ficar com dó. E quem era essa pessoa? Eu. Então, toda briga que ela tinha com meu pai, ou com as amigas, ou com fulano, beltrano e cicrano, quem ajudava ela era eu, quem escutava era eu. Mas eu já estava desperta. Então, eu lembro que nessa ocasião ela foi ficar em casa 3 dias, e ela começou com essa conversa, e eu já tinha pontuado ela várias vezes que eu tinha a minha vida que eu não queria saber, que ela resolvesse com as amigas dela. E se não tivesse legal os relacionamentos com as amigas delas, que cortasse relação, que terminasse a amizade, que bloqueasse, enfim. Tem diversas maneiras de você poder reagir. Mas ela sempre se negava. Bom, eu vou dar continuidade, tá? Fiquem aí. É bem interessante a história. E a história começa aqui nos amigos, mas vai parar com uma coisa que aconteceu esse ano. Então, eu vou dar continuação. Você está gostando da história até aqui? Deixe nos comentários o que você está achando. Curta, comente, compartilhe. Tem uma história legal parecida com a minha? Deixe. Me manda um e-mail contando sua história no e-mail que está na descrição do vídeo. E eu conto sua história aqui no canal também. Você ajuda outras pessoas e eu trago uma dica importante para você sair desse relacionamento tóxico e abusivo. Então fique comigo para a parte 2. Beijinhos, fiquem com Deus.